Shalom, amados irmãos, muito bom estar dividindo um texto aqui com vocês, com Chavos, Dayal. Agradeço também aí as pessoas que têm se inscrito aí, seguido, que fala, no Instagram e outros mais que eu não conhecia e que tá chegando agora, sabe que esse trabalho é no intuito de comunhão, não é divulgar, não é pregar, não é ensinar, não é somente para comunhão, debate, e todos quantos que amam o nome de Al-Rurim estão convidados a participar comigo, tá bom? Um homem rico, um rapaz, aproximou-se e fez esta pergunta: Bom mestre, que devo praticar de bom para alcançar a vida eterna? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, se ele falou que devo praticar de bom, e Yahushua responde, por que me perguntas acerca do que é bom? Yahushua já está chamando ele a uma reflexão que as suas ações não são boas. Porque se para ele meditar naquilo que é bom, certamente ele não está fazendo boa distinção do que é bom e ruim. Mas continua, verdadeiramente, bom é só Yahurim, só Yahurim, o é. Para responder a sua pergunta, podes entrar na vida se guardar os mandamentos. Quais? Mas veja bem, este homem é Yahudim de nascença, criado segundo as leis e tradições de Mehoshua. Por que ele perguntou quais os mandamentos? Então a gente vem aqui, o maior mandamento. Os farsiins, ao saber que tinha tapado assim a boca dos tzadikim, imaginaram outra pergunta para lhe fazer. E falou um deles que era especialista nas leis de Yahudim. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Mehoshua? Ao que Yahushua respondeu, amarás Yahuwah, teu Criador eterno, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo é parecido. Amarás o teu semelhante como a ti mesmo, ou como a ti próprio. Todos os outros mandamentos e preceitos dos antigos escritos sagrados nascem destas duas leis. Então, olha só esse finalzinho. Então, todos os outros mandamentos e preceitos dos antigos escritos sagrados nascem dessas duas leis. Ou seja, é desses mandamentos que ele está falando. Voltando aqui. Então veja bem, quais? Perguntou o jovem. E Yahushua respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, respeitarás o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes mandamentos, sempre eu os guardei desde a minha mocidade. Então, esses mandamentos, o menino aqui, o jovem rico, ele pensava em uma outra situação. Mas, e lá a gente viu Yahushua falando de uma outra situação. E é isso que ele esperava ouvir. Mas por que ele ouviu isso de Yahushua? Sobre amarás, respeitarás, os mandamentos de Mehoshua. Por quê? Porque ainda o templo estava de pé e deveria ir no templo, lá onde estavam os sacerdotes. Não. Yahushua não ia fazer propaganda para os sacerdotes, para que as pessoas fossem lá. Não era isso. É porque nem isso
ele estava fazendo. Porque se ele tivesse fazendo realmente isso, Yahushua não tinha repetido essas leis para ele. Não tinha. Mas ele comete um grande erro que muita gente comete. É de achar que o que ele faz, o que nós cometemos, eu me incluo no meio também, sou mortal, sou carnal. E às vezes a gente acha que aquilo ficou bom aos nossos próprios olhos. Mas a medida espiritual não é a nossa medida, porque nós somos homens, somos falhos. De modo que, às vezes, nós, aos nossos próprios olhos, nos enxergamos que está tudo correto, está tudo certo. Mas se formos passar um pente fino, uma peneira, aí sim, conforme as escrituras e a vontade de Elohim, às vezes não. Os próprios sacerdotes aqui discutiram certa vez com Yahushua, dizendo: nós somos filhos de Abraham. Yahushua não, porque se fosseis, fariam as obras que Abraham fez. Vós sois filhos de Hassatã e querem agradar o vosso pai. Então, eles ficaram malucos quando ouviram isso aí da boca de Yahushua, porque aos próprios olhos deles, eles eram perfeitos. Né? Então, a gente deve tomar um certo cuidado e nos policiar a respeito disso. Será que o que eu estou fazendo está bom aos meus próprios olhos ou segundo as escrituras? Né? Vamos dar prosseguimento aqui. Então, ele respondeu que faz isso desde a mocidade dele. E perguntou, o que mais preciso fazer? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e ganhará um tesouro no Shomayal. E vem e segue-me. Por que Yahushua disse isso? Porque Yahushua foi no ponto fraco dele. Conhecendo os nossos corações, como Yahushua conhece, viu que morava no coração dele a ganância. A ganância, a avareza. Então Yahushua foi exatamente na ferida dele. Yahushua não quis dizer que todos nós devemos fazer a mesma coisa. Porque o próprio Shlomo, chamado Salomão, ele foi rico. A riqueza dele. E outros aqui que foram ricos. O próprio Abraham foi rico. Então não é a riqueza que impede de entrar no reino, apesar de ele ser uma grande concorrente. Mas aqui ele está falando da avareza, da soberba, da ganância que estava no coração deste homem. Ele tinha que tirar isso do coração. E o que acontece? Ao ouvir isto, o rapaz foi-se embora triste, porque era muito rico. E Yahushua disse aos discípulos: é quase impossível, não é impossível, mas é quase impossível um homem rico entrar no reino do Shomayal. É mesmo mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que é aquela chamada agulha, aquelas pontas que dá na entrada de caverna, onde muitos se abrigam ali, naquelas regiões do sol, e de chuva, de qualquer outra coisa, Então, não é aquela agulha de costura, porque, então é quase impossível, Então, se fosse para passar uma agulha de costura, lógico que seria impossível, Por isso que ele diz aqui as fendas de entrada de caverna, do que um rico entrar no reino do Shomayal. Estas palavras fizeram confusão aos discípulos. Então, quem salva neste mundo? Yahushua olhou para eles e respondeu: humanamente falando, ninguém, mas a Yahuwah tudo é possível. Nós deixamos tudo para te seguir. Que proveito tiramos disso? Disse Cafos. Ele respondeu: quando eu, o filho do homem, me sentar no trono no reino, vocês, meus discípulos, estarão também sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Oxuru. Todo aquele que
abandonar a tua casa, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou bens, para me seguir, receberá 100 vezes mais em paga e terá a vida eterna. Mas muitos que agora são os primeiros virão a ser os últimos. E alguns que são agora os últimos virão a ser os primeiros. Então, quando ele diz aqui, olha, abandonar pai, mãe, irmão, ele está querendo dizer o seguinte, questão de abandonar. Se aquilo te impede de seguir ele, se alguma dessas questões, familiar ou material, te impede de prosseguir uma vida espiritual sadia, sã, saudável, você deve largar e receberá 100 vezes mais com a paga da vida eterna. E ainda nessa vida, porque já fui moço, já fui menino, nunca vi um justo mendigar o lerne, o pão. Então nós temos que crer nisso, né? A questão dos últimos serem os primeiros serão os últimos, quando ele fala sobre o julgamento, né, que serão julgadas as 12 tribos, ele fala por ordem, né? Os primeiros a dormirem, né, serão os últimos a ser julgados, e os últimos a dormirem serão os primeiros a ser julgados, né? Conforme... por que isso? Porque os primeiros viu menos coisas, né? Menos atrocidade. Esses últimos yamins são mais difíceis de se salvarem devido a multiplicar o pecado, né, e a maldade do homem. Bom, aqui um texto, né, irmãos, para reflexão. Um excelente texto, muito bom, gostosinho de ler, como é leitura, né, não é pregação, não é nada, é só para compartilhar com os irmãos, tá bom? Um shalom a todos, um excelente Shabbos.